Era uma vez, num vale fértil e encantador, cercado por montanhas majestosas e cortado por rios cristalinos, duas cidades que se destacavam: Sodoma e Gomorra. Essas cidades eram conhecidas por sua prosperidade e por serem centros comerciais vibrantes, onde pessoas de várias partes do mundo vinham para negociar e desfrutar dos prazeres da vida. Nas ruas de Sodoma e Gomorra, podia-se sentir a vibração de uma vida aparentemente próspera. Os mercados estavam sempre cheios de mercadorias exóticas, trazidas por caravanas de terras distantes. Os aromas das especiarias e dos alimentos recém-preparados enchiam o ar, criando uma atmosfera de abundância e luxo. Porém, sob a superfície dessa prosperidade, havia uma escuridão crescente. As riquezas que fluíam para as cidades começaram a corromper o coração das pessoas. A generosidade e a hospitalidade, que antes eram marcas registradas da região, deram lugar à ganância, à arrogância e à indiferença. Em vez de acolherem os necessitados, os habitantes de Sodoma e Gomorra passaram a desprezá-los, tratando-os com desprezo e crueldade. As festas e banquetes, que antes eram ocasiões de alegria e celebração da comunidade, tornaram-se símbolos de excessos e de indulgências sem limites. Nas noites de Sodoma, os gritos de festas e risadas se misturavam aos murmúrios de crimes e perversões. O desejo pelo prazer e pelo poder havia cegado as pessoas para a verdadeira essência do que é justo e bom. Os idosos, que outrora eram respeitados e consultados como fontes de sabedoria, agora eram ignorados ou ridicularizados. As crianças, que deveriam ser protegidas e ensinadas, cresciam sem orientação moral, absorvendo os piores exemplos da geração anterior. Os lares, que deveriam ser santuários de amor e segurança, tornaram-se lugares de conflito e desconfiança. Ló, sobrinho de Abraão, era um homem diferente. Ele havia escolhido morar em Sodoma por causa das oportunidades econômicas e pela fertilidade da terra, mas nunca se adaptou completamente ao estilo de vida da cidade. Ló era um homem justo, que ainda mantinha seus valores e sua fé em Deus. Ele tentava, sempre que possível, fazer o bem e proteger sua família dos pecados que permeavam o cotidiano de Sodoma. Sua casa era uma das poucas que ainda mantinha uma luz de hospitalidade e bondade, contrastando com a escuridão crescente ao seu redor. Mas os céus não permanecem silenciosos diante da maldade. Deus, observando do alto, não pôde ignorar os clamores que subiam das cidades e das terras ao redor. Ele ouviu o grito dos oprimidos, daqueles que sofriam sob o peso da injustiça e da perversidade. A medida da iniquidade de Sodoma e Gomorra estava transbordando, e um julgamento divino se fazia necessário. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e justiça, decidiu que, antes de enviar seu juízo, daria às cidades uma última oportunidade. Foi então que Deus apareceu a Abraão, patriarca de uma grande nação, e um homem conhecido por sua retidão e amizade com Deus. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, sob o calor do dia, quando 3 visitantes se aproximaram. Ele rapidamente reconheceu que aqueles não eram meros homens. Eram enviados de Deus. Abraão se levantou e os acolheu, oferecendo-lhes água para lavar os pés e um banquete preparado por sua esposa, Sara. Enquanto comiam, os visitantes revelaram a razão de sua vinda. O clamor contra Sodoma e Gomorra é grande, e seu pecado é muito grave, disse um dos visitantes, que Abraão reconheceu como o próprio Deus. Abraão sentiu um peso em seu coração. Ele sabia que o juízo de Deus era justo, mas pensou nas vidas que ainda poderiam ser salvas, naqueles que talvez fossem justos em meio a tanta iniquidade. Abraão, com humildade e coragem, intercedeu junto a Deus, pedindo que ele poupasse as cidades se lá encontrasse 50 justos. Deus, sempre disposto a ouvir, concordou. Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei toda a cidade por amor a eles. Mas Abraão, conhecendo a natureza das pessoas de Sodoma, sabia que talvez fosse difícil encontrar 50 justos. Então, com um coração ainda mais pesado, ele perguntou: e se faltarem 5 para 50 justos, destruirás toda a cidade por falta de 5? E Deus respondeu: se eu encontrar 45 justos, não a destruirei. Assim Abraão continuou, reduzindo o número em sua intercessão, até chegar a 10. Deus, mostrando sua misericórdia, prometeu que se encontrasse 10 justos, pouparia toda a cidade. Abraão estava aliviado por um momento, mas uma sombra de dúvida ainda pairava sobre seu coração. Ele sabia que encontrar 10 justos em Sodoma poderia ser uma tarefa difícil. Enquanto isso, os anjos enviados por Deus desceram até Sodoma para cumprir sua missão. Ao entrarem na cidade, foram recebidos com olhares de desprezo e desconfiança.
Mas Ló, ao vê-los, imediatamente reconheceu sua natureza divina e correu ao encontro deles. Ele se prostrou, oferecendo hospitalidade em sua casa. Por favor, meus senhores, venham para minha casa. Lavem os pés e passem a noite, depois poderão continuar seu caminho. Os anjos que pretendiam passar a noite na praça da cidade aceitaram o convite de Ló. No entanto, a notícia da chegada dos estrangeiros rapidamente se espalhou. A escuridão da cidade, que se escondia sob a máscara da prosperidade, começou a se manifestar de maneira violenta e terrível. Uma turba de homens de todas as partes da cidade cercou a casa de Ló. Eles gritavam exigências obscenas, querendo abusar dos visitantes. O coração de Ló estava cheio de temor e tristeza. Ele sabia do perigo que seus hóspedes enfrentavam, mas também conhecia o poder divino que os anjos possuíam. Ló saiu de sua casa e tentou acalmar a multidão. Meus irmãos, não façam essa maldade. Estes homens estão sob meu teto, e devo protegê-los. Mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. A multidão zombou dele, questionando sua autoridade e ameaçando fazer-lhe pior do que pretendiam fazer com os visitantes. A situação estava prestes a se tornar incontrolável. Nesse momento de extrema tensão, os anjos puxaram Ló de volta para dentro da casa e fecharam a porta. Com um simples gesto, eles cegaram os homens da multidão, ficaram tateando no escuro, incapazes de encontrar a porta. Era um último ato de misericórdia divina, um sinal para que a cidade percebesse sua própria cegueira espiritual e se voltasse para a redenção. Mas o coração dos habitantes de Sodoma estava endurecido. Mesmo cegos, eles continuavam a procurar a porta, mostrando o quão profundamente enraizada estava sua perversidade. Os anjos então disseram a Ló: se você tem alguém na cidade, genros, filhos, filhas, qualquer pessoa, tire-os daqui, que vamos destruir este lugar. O clamor contra esta cidade chegou ao Senhor, e ele nos enviou para destruí-la. Ló correu até os futuros genros que estavam prometidos em casamento às suas filhas, e lhes contou sobre a iminente destruição. Mas eles riram dele, achando que ele estava brincando ou delirando. Na madrugada, os anjos insistiram para que Ló apressasse sua saída. Ainda hesitante, talvez por uma mistura de medo e tristeza pelo que estava deixando para trás, Ló demorou. Os anjos, porém, agarraram Ló, sua esposa e suas filhas pelas mãos, e os conduziram para fora da cidade, pois a misericórdia do Senhor estava sobre eles. Eles os levaram para um lugar seguro e lhes disseram: fujam por suas vidas. Não olhem para trás e não parem em lugar algum do vale. Fujam para as montanhas, ou vocês também serão destruídos. Enquanto Ló e sua família fugiam, o céu começou a escurecer de maneira estranha. Nuvens carregadas surgiram do nada, e um silêncio arrepiante tomou conta do ar. Então, de repente, uma chuva de fogo e enxofre começou a cair dos céus, como se o próprio céu estivesse despejando sua fúria sobre a terra. As chamas consumiram tudo o que tocavam, casas, campos, pessoas, em um mar de destruição. Aquelas cidades, antes cheias de vida e movimento, agora eram engolidas por uma tormenta de fogo, seus gritos de desespero ecoando nas montanhas ao redor. Enquanto corriam, a esposa de Ló, movida pelo pesar e pela saudade, não resistiu à tentação de olhar para trás, desobedecendo à instrução clara dos anjos. No instante em que seus olhos se voltaram para as chamas e destruição de Sodoma, ela foi transformada em uma estátua de sal. Sua transformação foi imediata e completa, um símbolo trágico de apego ao passado e ao pecado, mesmo diante da salvação oferecida. Ló e suas filhas, vendo a devastação e a perda, seguiram adiante, sabendo que a única esperança estava em frente, não atrás. Ao amanhecer, quando o sol finalmente surgiu sobre a planície, nada restava de Sodoma e Gomorra, além de fumaça e cinzas. As cidades que antes eram símbolos de prosperidade, agora eram apenas um campo de ruínas, um lembrete terrível da consequência de vidas vividas em completa oposição à vontade de Deus. Abraão, de longe, contemplou o fumo que subia da terra como de uma fornalha, e seu coração se encheu de tristeza por aqueles que haviam sido perdidos, mas também de reverência por um Deus que é justo em seu julgamento. A destruição de Sodoma e Gomorra não foi um ato impulsivo ou de ira sem razão. Foi uma resposta à maldade que havia se enraizado profundamente nas almas de seus habitantes. Uma maldade que não deixava espaço para arrependimento ou mudança. O verdadeiro pecado de Sodoma e Gomorra não estava apenas nos atos imorais e violentos que cometiam, mas na completa rejeição da bondade, da justiça e da misericórdia.
Eles escolheram, repetidamente, o caminho da perversidade, ignorando os clamores dos justos e o chamado de Deus para a retidão. Essa história é um poderoso lembrete de que as escolhas que fazemos como indivíduos e como comunidades têm consequências que vão além de nós mesmos. Sodoma e Gomorra se tornaram um símbolo de advertência para todas as gerações futuras, mostrando que a prosperidade e o poder podem facilmente levar à queda quando não são acompanhados por uma busca sincera pela justiça e pela bondade. Verdadeira razão pela qual Sodoma e Gomorra foram destruídas foi a decisão deliberada de seus habitantes de rejeitar o caminho de Deus e abraçar a maldade sem remorso. E no final, somos todos convidados a refletir sobre essa história. Como estamos vivendo nossas vidas? Estamos escolhendo a justiça, a compaixão e a bondade? Ou estamos nos deixando levar pela busca de prazeres e riquezas que nos afastam de Deus? A história de Sodoma e Gomorra não é apenas uma narrativa do passado, mas uma advertência viva para todos nós, sobre a importância de mantermos nossos corações alinhados com o que é justo e bom, buscando sempre a misericórdia e a graça de Deus em nossas vidas. A história de Sodoma e Gomorra é mais do que um relato de destruição. É uma poderosa lição sobre as escolhas que fazemos e as consequências que delas advêm. É um chamado para refletirmos sobre o estado de nossos próprios corações e sobre como nossas ações afetam o mundo ao nosso redor. Assim como as cidades destruídas, estamos diante de decisões que definem nosso destino. Decisões de abraçar a bondade ou ceder ao egoísmo, de buscar a justiça ou ignorar a necessidade dos outros. Deus, em sua infinita justiça e misericórdia, nos oferece sempre a chance de recomeçar, de nos voltarmos para Ele e para o caminho da retidão. Que possamos aprender com a história de Sodoma e Gomorra a valorizar a compaixão, a humildade e a fé, e que essas virtudes guiem nossas escolhas diárias. Lembremos que, assim como Ló e sua família, todos nós temos a chance de escapar do julgamento, se apenas confiarmos em Deus e obedecermos a sua palavra. E assim, essa história nos deixa um convite. Vivamos de maneira que nossas vidas reflitam a luz da justiça e da bondade divina, tornando o mundo ao nosso redor um lugar melhor e mais compassivo. A verdadeira mensagem de Sodoma e Gomorra não é apenas sobre destruição, mas sobre a esperança de redenção e a possibilidade de transformação. Se você gostou desta história, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias e reflexões. Vamos juntos explorar mais ensinamentos da Bíblia de uma forma humanizada e envolvente. Até a próxima!